Bom, pessoal, quero falar um pouquinho a respeito da liberdade. Liberdade está muito relacionada com a capacidade de fazer escolhas. Quem não pode escolher não é livre. A liberdade está intimamente a possibilidade de você escolher o que você acha mais importante para você, para o grupo do qual você faz parte ou do que quer que seja. Todo regime ditatorial ele necessariamente vai podar, vai cercear, vai restringir a possibilidade de escolhas que os seus cidadãos possuem. Hoje nós vivemos um ambiente onde nós somos chamados a escolher o tempo todo, tanto que Sartre vai dizer que nós estamos condenados à liberdade. Pode parecer uma afirmação um tanto estranha, porque se a liberdade é uma coisa boa, porque essa palavra tão pesada, tão negativa, que é a condenação. Eu não sei, não conheço Sartre, não tenho um domínio aprofundado sobre a sua obra, mas eu acho muito interessante que parece uma brincadeira, né? E muitas vezes até um pouco de mau gosto, no sentido de mostrar que a liberdade ela é uma condenação. Você é chamado a escolher o tempo todo. E num ambiente como o nosso, de tantas possibilidades, realizar uma escolha é dizer não a todas as outras. Então a liberdade ela passa a ser uma condenação também, não só no sentido de que eu estou sendo chamado à escolha o tempo todo, mas eu estou sendo chamado a recusar escolhas o tempo todo. Eu não posso ter todas as opções que me estão disponíveis. Eu preciso analisar, avaliar, julgar e aí então optar por uma delas. E quando eu opto por uma, necessariamente eu estou recusando várias outras. E às vezes, quando eu me arrependo, eu não sou capaz de retornar ao ponto inicial. Aliás, na maioria das vezes eu não sou capaz de retornar ao ponto inicial e pegar uma outra opção que eu tinha no começo. A vida é muito dinâmica, como dizia já Heráclito lá nos séculos VI, V, se eu não me engano, antes de Cristo, ele dizia que tudo flui. A vida está em constante mudança. Então, quando eu volto para tentar resgatar uma escolha, eu também não estou mais naquela condição que eu estava anteriormente. As opções que estavam disponíveis na época ou não estão mais disponíveis, ou então não estão mais nas condições nas quais estavam anteriormente. E as coisas vão passando, eu sou obrigado a escolher, eu não posso não escolher, porque o fato de não escolher já é uma escolha, já é uma opção por não participar, por não aderir, por não passar por aquele processo de ter que aderir a uma ideia, a uma coisa, a uma pessoa, a um projeto e negar a todos os outros. E quando eu escolho, eu passo pelo mesmo processo, de optar por uma e vez ou outra, de vez em quando, de vez em sempre, me vir à mente aquela coisinha dizendo, poxa, será que foi a opção certa? E se eu tivesse escolhido a outra? E se eu tivesse optado por aquela outra situação, por aquele outro emprego, por aquela outra via, por aquele outro caminho? O que teria acontecido? Às vezes eu acho que foi bom, às vezes eu acho que poderia não ter sido legal, às vezes eu acho que poderia ter sido uma opção melhor do que aquela que eu possuo hoje, mas sempre essa dúvida paira na nossa mente. E se? E as pessoas muitas vezes se frustram, com essa ampla gama de escolhas que nós temos hoje e queriam que as coisas fossem mais fáceis, mas não é uma opção possível. E muitas vezes as pessoas se refugiam na ideia de universos paralelos, num outro mundo, num outro espaço, numa outra configuração de mundo, um outro eu escolheu uma outra coisa, uma outra possibilidade, e ele está curtindo essa outra opção que eu não escolhi.
Tudo bem, pode até ser verdade, mas ele não está curtindo essa opção que você escolheu participar. Bem ou mal, você fez uma opção porque achava que era mais correta naquele momento, e então você usufruiu, pelo menos por um tempo, das coisas boas que aquela situação você julgava que ela tinha para te oferecer, né? Agora é uma grande ilusão achar que existe um caminho onde tudo vai ser totalmente perfeito. Sempre as opções, e nisso eu retomo o pensamento de Sartre, né, quando ele diz que você tem a liberdade, mas a liberdade automaticamente te coloca frente a frente com a responsabilidade. Você faz escolhas, essas escolhas vão te conduzindo para determinados lugares, determinados caminhos, determinadas situações, onde você se encontra com a tal da responsabilidade. Tudo que acontece a partir da sua escolha tem o seu dedo ali e você vai ter que se responsabilizar, porque bem ou mal, né, quando se fala de responsabilidade, as pessoas pensam sempre do lado negativo, mas você é responsável também pelas coisas boas que vão acontecer nas escolhas que você resolveu tomar. E isso é muito difícil porque quando se fala de responsabilidade, como eu já disse, as pessoas sempre pensam no lado negativo, né? Aquilo que eu vou ter que arcar, o peso que eu vou ter que suportar por ter realizado essa escolha. E se esquecem do lado positivo. Mas no mundo não é possível você ter só o lado bom das coisas, ter só aquilo que é agradável das opções. E enquanto nós não formos capazes de compreender a dinâmica da escolha, compreender o contrapeso da liberdade e compreender que necessariamente num mundo cheio de opções nós temos que fazer escolhas o mais acertadas possíveis e nos contentarmos com essas escolhas, nos perdoarmos por ter feito essas escolhas, nós vamos continuar com aquela sensação sempre que vem na nossa mente de que, né, talvez se eu tivesse escolhido um outro caminho e não esse, né, seria totalmente positivo. Se eu tivesse escolhido uma outra opção, uma outra pessoa, hoje eu estaria me dando bem e não teria que lidar com X, Y, Z situações que me desagradam. Vamos tirar isso da cabeça porque isso não existe. Se você tivesse optado pela outra situação com a qual você está pensando agora, você estaria imaginando a mesma coisa, né? Porque essa situação também te traria outros entraves, porque tudo tem uma parte que é positiva e uma parte que você não gosta de mexer. Nós estamos falando de mundo que é imperfeito, de pessoas que têm as suas próprias ideias, seus próprios gostos e que não estão totalmente adequadas àquilo que nós gostaríamos que elas fizessem, que nós gostaríamos que elas se comportassem de tais e tais formas. Então é uma grande ilusão você achar que vai existir uma escolha totalmente perfeita, totalmente correta e que vai te dar 100% daquele retorno que você gostaria e não teria nenhum tipo de problema, nenhum tipo de entrave, nenhum tipo de insatisfação, seja ele tédio ou então dor de cabeça por ter optado por aquilo.